Olá pessoal, muito bem-vindos. Eu sou o Dudu Monteiro e hoje teremos mais um dia maravilhoso de análise personalizada. Hoje faremos a análise que foi encomendada pelo nosso querido anfitrião Rodolfo, nessa casa maravilhosa em Foz do Iguaçu. E vamos começar sem enrolação. Vamos começar aqui pelo título, depois a gente vai verificar as imagens, descrição, algumas configurações e depois, por último, a falar sobre a precificação e promoções. Então, vamos embora. Ó, começando aqui no título, diz que é o Rolf Club Lazer Familiar. Esse título está muito genérico, não quer dizer muita coisa para os hóspedes que batem ali o olho e, enfim, procuram talvez determinada região, coisa do tipo. Mas vamos seguir e em seguida a gente pega aqui alguns insights e vai trabalhando junto essas questões. Vamos adentrar aqui nas imagens, tá? Vejo aqui boas imagens, vários ambientes, cozinha, área gourmet, né, integrada. Legal, uma sala, cozinha completa, sala com mesa posta, muito bacana, um ambiente bem amplo. Tudo conectado aqui à área de lazer também, com uma bela piscina, espreguiçadeiras, campo, pode ser de futevôlei, de vôlei, um gramado bacana, quem gosta de fazer uma altinha, atividades ao ar livre, uma quadra de areia bem bacana, espaço muito amplo, né? No anúncio está para 16 hóspedes ou mais, né? Chegando até 30 hóspedes. Então, realmente é uma casa com vários banheiros, tem 4 banheiros, se eu não me engano, e um lavabo, alguns quartos, beleza. Então, vamos lá. Nessa parte aqui das imagens, está faltando a segmentação, né, por cômodo. Então, vale a pena aqui colocar as imagens de acordo com cada cômodo e segmentando, você vai poder colocar, Rodolfo, a descrição em cada cômodo. Então, por exemplo, na área externa, o que o hóspede vai encontrar? Vai encontrar piscina, espreguiçadeiras, vai encontrar uma série de artigos, de itens que você vai discriminar em cada cômodo, né? Assim como na sala de estar, na sala de jantar, né? Na cozinha, cozinha completa, todos os itens que tiverem na cozinha você vai discriminar naquela segmentação. Assim como nos banheiros, né? A área externa, você vai poder colocar fotos adicionais ao final dessa segmentação. Então tem muitos itens, muitas comodidades aqui que vale a pena deixar de forma organizada porque o algoritmo vai entender melhor, tá bom? E assim, se você puder capturar imagens sem nuvens como essa no céu, porque assim, tem sol, mas tá nublado, né? Então coloca imagens assim de um dia lindo, ensolarado. Depois você pode refazer e atualizar essas imagens. Mas assim, o espaço está muito bacana. Essa imagem que aparece aqui como primeira é uma imagem realmente que chama atenção. Gostei muito, é uma imagem que dá para ver a dimensão do seu Airbnb. Então é isso mesmo, tem que manter dessa forma. Só que eu consideraria realmente atualizar por imagens de um dia totalmente claro, né? Um céu azul realmente, muito bacana. Eu sempre recomendo que os anfitriões tire fotos com a luz do dia, né, na claridade, isso vale muito a pena, mas também, dependendo da iluminação do seu imóvel, se puder colocar alguma imagem à noite, né, se tiver uma boa iluminação, vale a pena, só para as pessoas verem, né, que à noite também tem uma iluminação bacana, tá? Mas assim, num todo, mostra toda a amplitude, né, do seu imóvel, tá muito bacana, tá? Fazendo a segmentação e elencando ali as descrições por cômodo, vai ficar ainda mais atraente ali, mais atrativo o seu anúncio. Falando aqui do seu título, né, que eu comentei, está um pouco genérico porque a pessoa, o hóspede, ele geralmente tem até 10 segundos para resolver se vai querer ficar ou não no seu anúncio. Pensa que o hóspede ele está pesquisando em 5, 10 anúncios diferentes, né, então ele vai naquele que realmente chamou mais a atenção.
e se tiver um título que converse com as imagens e ele faça uma leitura rápida da descrição daquele imóvel, o que ele vai encontrar, a chance de você converter em reserva é muito maior. Então, ó, imagens perfeitas, segmentadas, um título que mostre a localização. Então, eu já vi que o seu imóvel, por exemplo, fica próximo ao centro, próximo à Ponte da Amizade. Será que vale a pena comentar isso no título? Sem dúvida nenhuma. Então, aqui poderia ficar casa completa para até 16 pessoas, para até 30 pessoas, de repente você vai colocar aqui, ou para grupos, né? Próximo ao centro da cidade, próximo ao centro, a 5 minutos do centro. Pode adicionar aqui que tem piscina, que é um item que chama a atenção também. Pode ficar tranquilo que depois dessa análise em vídeo, eu costumo encaminhar um relatório mais detalhado de tudo que a gente falou aqui. Adicionalmente, eu considero colocar sugestão de título e de descrição, melhoria para descrição também, além de um checklist para você poder executar de forma rápida e transparente tudo que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, melhorar o título, segmentar as imagens e mantendo essa capa que está bem bacana, só que considera tirar uma foto talvez de um dia mais ensolarado, né, sem nuvens, vai chamar mais atenção do que já chama atenção, né, porque o seu imóvel realmente está muito, muito bacana. Então vamos lá, o espaço então conta para mais de 16 hóspedes, sendo 3 quartos, 11 camas e 4 banheiros e um lavabo. Beleza, vejo que você já está atuando de forma profissional, já é preferido dos hóspedes, com avaliações, 19 avaliações 5 estrelas, então de fato está entregando uma hospitalidade muito legal mesmo. Né? Você hospeda 10 meses, então está no caminho, só falta realmente ter essa melhoria para elevar o número de reservas e, consequentemente, seu faturamento vai aumentar. Já se encontra na top 5% das acomodações. Beleza, vamos ver a descrição. Então aqui você detalha, né, sobre o espaço, beleza, de forma corrida, né? Legal, outras observações, mais um pouco sobre espaços, grupos e segurança. Beleza, depois eu vou mandar aqui uma sugestão, porque eu gosto de separar a descrição em blocos, né? Geralmente em 4 blocos, para facilitar a leitura, pensando naquele hóspede que está lendo no celular, tá? Então, se tiver muito texto, for muito maçante, ele acaba nem lendo e às vezes é cansativo para ele, ele passa para o próximo anúncio, entendeu? Então, bacana. Eu vi que está bem completo, mas dá para a gente reorganizar, deixar mais visual, tá bom? Então, vamos aqui verificar as comodidades. Então, tem mais de 53 comodidades, cortinas de blackout, roupa de cama, importante roupa de cama e de banho, né, estarem disponíveis para os seus hóspedes. Isso realmente é uma comodidade que os hóspedes agradecem e muito, tá? Conta muito na hora de avaliar, né, deles avaliarem o nosso Airbnb. Gaiola para treino de beisebol, berço, cercadinho portátil, banheiro infantil, recomendação de babá, legal. Tem ar-condicionado, ventiladores, tem segurança, câmeras no imóvel, Wi-Fi, na cozinha tem todos os itens, perfeito, entrada privativa, lavanderia nas proximidades, legal. Tem quintal, móveis externos, enfim, muito completo. Agora, eu sempre falo, né, para os meus anfitriões que encomendam essa análise personalizada, para eles entrarem em contato com o Airbnb. O Airbnb ele fornece de forma gratuita o detector de fumaça e o alarme de monóxido de carbono, que traz mais segurança para a propriedade e, claro, para os seus hóspedes, né? Então vale a pena, depois eu vou mandar junto com esse material por e-mail o site que você vai poder entrar em contato com o Airbnb. Então depois basta formalizar, depois de entregue, né, esse material na sua propriedade, e depois de instalado, você formaliza junto ao Airbnb e eles já vão ali dispor, né, disponibilizar, ativar essas 2 outras comodidades, que é o detector de fumaça e o alarme de monóxido de carbono. Beleza, agora vamos ver as avaliações, né? Só constatando o que de fato a gente viu ali no início do anúncio, são 19 avaliações 5 estrelas, né? Todos aqui
agradecendo, ó, primeiros hóspedes do Sr. Rodolfo, ficamos muito satisfeitos com a estadia, a casa é muito bem equipada. Quero parabenizar o Sr. Rodolfo, todo o atendimento e carinho prestado. Muito bacana. Então aqui as pessoas tecendo elogios para um anfitrião que realmente executa um trabalho profissional. Então, Rodolfo, olha só. Aqui, ó, chegamos na taxa de resposta. Maravilha! O senhor está fazendo exatamente o que um super host deve fazer. É responder o hóspede de forma rápida e precisa, né? Lembrando, para atender o selo de superhost, existem 4 critérios. Primeiro, é atingir ali um mínimo de 4,8 na avaliação geral, né? Máximo 5 estrelas, então você já está dentro desse quesito, 5 estrelas em 19 avaliações. Ter pelo menos 10 estadias, o senhor já passou por isso. Taxa de resposta 100%, respondendo sempre com agilidade aqueles hóspedes, e uma taxa de cancelamento zerada, se possível. A não ser que tenha uma justificativa muito plausível, aconteceu algo grave no seu imóvel, para realmente cancelar uma reserva. Então, está atendendo aos 4 quesitos, o senhor já se encontra como superhost e, uma vez a cada 3 meses, o Airbnb avalia nós como anfitriões. Então, após um ano ou 4 trimestres, aquele superhost, aquele anfitrião, passando como um selo de superhost invicto, você recebe ali um bônus de até $100 para gastar, utilizar na própria plataforma do Airbnb. Então, beleza. Chegando aqui na parte inferior, vamos começar aqui pela política de cancelamento. Eu costumo dizer que a política de cancelamento deve ser flexível ao longo do ano, pelo menos isso eu utilizo na minha estratégia, só que em épocas como Ano Novo, Carnaval e feriados, é importante marcar o período, né, aquele período de data festiva, de alta temporada, colocando ali uma política de cancelamento restrita, porque dessa forma evita daqueles hóspedes quererem cancelar faltando 1, 2 dias para aquela reserva, aquele período que realmente são os períodos que mais o anfitrião vê lucro, né? Obtém lucro. Então, não vale a pena deixar nessas épocas especificamente a política de cancelamento flexível, tá bom? Agora, partindo para regras da casa, eu vejo aqui que o seu check-in é a partir das 15 horas e check-out antes das 11. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque a nova lei diz que não só para Airbnb, mas para pousadas e hotéis, que a gente tem 3 horas para organizar, limpar o nosso imóvel. Então, o ideal aqui seria um check-out, pode manter 11 horas, até antes das 11 horas da manhã, e o check-in a partir das 2 horas da tarde. Ou então, check-out antes do meio-dia e manter ali o check-in a partir das 3 horas da tarde até o horário que for pertinente. No seu caso, até as 7 horas da noite. Legal. Nessa parte de segurança e propriedade, é exatamente aqueles 2 itens de comodidade que o Airbnb encaminha gratuitamente para nós anfitriões. Então, vale a pena a instalação para trazer mais segurança para os nossos hóspedes e também para a nossa propriedade. Beleza? Então, aqui nessa parte, ó, importantíssimo, tá? O local. Aqui a gente consegue, né, o senhor consegue colocar uma descrição do local, da região em que se encontra o seu Airbnb. Então, vale a pena descrever aqui todo o comércio que o hóspede vai encontrar por perto, se tem shopping, se é mais central. Então, aqui é realmente para falar sobre a região que se encontra o seu Airbnb, tá? E assim, tudo que a gente está falando aqui, juntando todos os itens, todas as caracterizações, tem um objetivo maior, que é realmente ter mais visibilidade, trazer mais visibilidade para o seu anúncio. Tá? Então, é um conjunto de ações que nós anfitriões fazemos para realmente tornar cada vez mais visível, né? Que o algoritmo entregue cada vez mais o nosso anúncio para outros hóspedes que desejem ali chegar na nossa região, no seu caso, Foz do Iguaçu. Tá? E lembrando, no título, vale a pena sempre colocar onde o imóvel está localizado. Então, casa completa em Foz do Iguaçu, para grupos, para família, próximo a 5 minutos do centro, a 5 minutos da Ponte da Amizade. Então, vale a pena
mexer, né, brincar, focar na localização do seu imóvel. Isso atrai muitos hóspedes, tá legal? Então vamos agora falar sobre uma parte importantíssima que é a precificação e as promoções, tá? Então vamos entrar aqui no seu calendário. Eu já coloquei aqui, considerei a data do dia 16 de março a 20 de março, né? Vejo que você já está aplicando promoções, então isso aqui é bem interessante. Provavelmente aqui tem uma promoção personalizada, né, que é uma das 4 promoções que eu recomendo. Então, primeiro, promoção semanal, promoção mensal, promoção de última hora ou de longa estadia e promoção personalizada. Na semanal eu costumo colocar de 15% a 25%, na mensal de 20% a 35%, dependendo da época. Na de última hora, por exemplo, semana que vem ainda está vazio o meu Airbnb, então eu vou colocar aqui entre 10% a 20% nos próximos 5 dias, porque dessa forma o algoritmo vai entender e vai colocar o seu anúncio mais visível para os hóspedes que desejam ali fechar de última hora, né, aquela reserva. E por último, a promoção personalizada, que é aquela que você vai selecionar, por exemplo, de segunda a quinta-feira, numa semana que não tenha tanto movimento, e aí você vai colocar a partir de 10%, né, ativa um benefício na plataforma do Airbnb, a partir de 15%, 2 benefícios, e a partir de 20%, ativa os 3 benefícios, e isso quer dizer o quê? Ativando os 3 benefícios com 20% ou mais de desconto, o seu anúncio vai ficar ainda mais visível e você consegue monitorar pelo número de visualizações naquela promoção determinada por período. E a promoção personalizada é interessante que você pode colocar simultaneamente, né, de forma concomitante, 4, 5 promoções personalizadas em épocas distintas. Então você pode colocar na primeira semana de março, no final da semana de março, uma na primeira semana de abril. Enfim, você pode, né, colocar ali de forma simultânea e não são acumulativas. Isso é importantíssimo saber, né? Porque tem anfitrião que tem medo de colocar várias promoções achando que aquilo vai ser unificado e o anfitrião vai acabar dando ali quase 100% de desconto para o hóspede. Não é o que acontece, tá legal? Então agora, ainda falando sobre precificação, né, a gente vai dar uma olhada na região, né? Para precificar, o anfitrião ele precisa fazer um mapeamento estratégico da região dele, que nada mais é do que um termômetro, né, dos imóveis. Claro, são parecidos com o seu, né, você vai realmente fazer esse teste AB que eu falo, que é realmente saber se seu preço está dentro do mercado ou não, né? Aqui a gente já vê casas parecidas, tem essa do lado, né, que está num valor superior, 7.300, ela tem 5 quartos, 9 camas, então cabe mais ou menos o mesmo número de hóspedes, então você está ali com um preço melhor do que o dele, porque está aplicando uma promoção muito boa, senão estaria em 6.000 e pouco, quase parelha com a dele, né? Tem uma aqui que está um pouco abaixo, então você está entre um mais caro, o mais baixo, e tem uma aqui um pouquinho mais baixo, só que esse é bem pequeno, né? Tem 3 camas, não dá para comparar com esse aqui, especificamente. Tem um que é muito superior o preço, né? Apesar de também comportar um número de hóspedes parecido com o seu. Então eu diria o seguinte, não precisa mexer em preço agora, tá? Não precisa mexer em preço agora, porque você está dentro de uma média de mercado aqui, né? Então não tem necessidade alguma de mexer em preço. Mas abusar das promoções em épocas, principalmente que ainda não tenha, né, uma demanda considerável, isso sim eu sugiro, né? E abusar, claro, não é abusar, é fazer estrategicamente essa promoção, né, por época e também monitorando
pelo menos 1 ou 2 vezes por semana a precificação média do seu mercado. Também para você não colocar tanta promoção e deixar ali um valor que realmente esteja tão baixo, né, tão abaixo do mercado, que venha a perder ali uma oportunidade de ganhar, né, de lucrar mais com aquele período, aquelas hospedagens. Tá legal? Agora eu vou falar de mínimo de noites, que eu percebi que você coloca no seu anúncio. Vamos voltar ali. Você coloca um mínimo de 3 noites. Né? Mínimo de 3 noites. Para o operacional, considero ok 3 noites, até porque para grupos maiores, né, realmente faz sentido. Só que pensando num casal ou em 2 casais, por exemplo, que queiram, né, um final de semana, por exemplo, já vai limitar. Então, considera deixar um mínimo de 2 noites, porque dessa forma vai subir, vai elevar o número de hóspedes com esse perfil. Mínimo de 2 noites. Outra coisa, um detalhe importante que eu sempre recomendo é deixar ativa a possibilidade do hóspede fazer a reserva instantânea. A reserva instantânea é importantíssima e você pode marcar, né, quando o hóspede fizer a reserva instantânea, que somente façam a reserva instantânea aqueles hóspedes que tenham boa avaliação, um bom histórico, tá legal? Isso você pode deixar marcado, ativo, e aí aqueles hóspedes que queiram reservar de forma instantânea, rápida, sem precisar falar com o anfitrião, vai ter muito mais facilidade e isso vai também impulsionar ainda mais o seu anúncio, né? Vai trazer mais visibilidade aí para aqueles hóspedes que gostam de reservar primeiro e falar depois com nós anfitriões, tá legal? Então assim, seu anúncio já está performando muito bem, você está gerindo de forma realmente profissional e agora são pequenos detalhes, pequenos ajustes que você vai realizar para realmente aumentar a demanda. Então, o mínimo de noites já vai ter um impacto bem interessante no seu anúncio. Manter essa precificação, mas, repito, fazendo as promoções de forma estratégica, vão fazer também um impulsionamento ainda maior, né? Vai servir como um impulsionador aí do seu anúncio. Tá? Mexendo nas fotos, na segmentação e no título do seu anúncio, de fato, vai trazer ainda mais visibilidade e tranquilidade para os hóspedes que ali estão com aquela pressa, né, de quero reservar agora. Então, vai ser impactado pelo seu anúncio, pelo título, conversando com as imagens, que conversa com a descrição, né? Então, todo esse conjunto realmente vai trazer muito mais visibilidade e atratividade para aqueles hóspedes, tá legal? Então, depois dessa análise, eu vou encaminhar todo o material, além disso, o checklist de forma mais organizada e detalhada possível, para você já aplicar sem perder tempo, tá bom? E quando eu estiver por aí, em Foz do Iguaçu, faço questão de visitar e conhecer de perto esse imóvel, esse Airbnb, que realmente já está despontando e daqui a pouquinho, até o final de 2026, com certeza sua taxa de ocupação vai superar aí pelo menos 70%, que é o que todo anfitrião busca, né? Então eu agradeço pela confiança e espero novos patamares aí serem alcançados por você. E conte comigo. Depois daqui a gente vai se falar bastante. Um grande abraço, Rodolfo. Muito sucesso. Obrigado.